CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Olá, Rômulo, bom dia para você, tudo bem? Muito bom dia, Salgado, bom dia, Tati. E Bom eu estava dia. numa expectativa para entrar nessa resenha de vocês, ó, quase que eu levanto, viu? Rapaz, a gente tem uma divisão, né? A Tati, o Dayan, o Gilmar e o João Vitor Barra são os que entendem. Eu sou o que dá pitaco. Essa resenha tá dando o que falar, mas tá bacana, tá gostosa, assim que é legal. Inclusive, Rômulo, agora a gente vai fazer uma outra resenha do que entende e do que dá pitaco, porque eu sei que tu manja muito sobre os assuntos aí de Brasília. Conta pra gente como é que tá essa história dessa votação hoje, como é que estão os bastidores, porque pro chamado emenda de relator, mas que também é conhecido como orçamento secreto. Pois é, meus amigos, aqui é como se fosse decisão de Copa também, porque o trâmite político muito corrido, muita discussão, tanto aí no Legislativo quanto no Judiciário, e o Executivo aí se preparando de olho no que vai acontecer hoje, principalmente, Salgado e Tati, por causa da questão do julgamento das questões da talvez inconstitucionalidade das chamadas emendas do relator. Só para contextualizar o nosso ouvinte aqui, é importante lembrar que desde o ano passado essa questão do orçamento secreto já tinha sido debatida no próprio STF, em razão dessa falta de transparência com relação ao dinheiro que é despendido e endereçado para os deputados, e no ano passado a própria ministra Rosa Weber, que é relatora do caso, determinou que houvesse um pouco mais de transparência na destinação dessas verbas. A gente sabe que são verbas que hoje estão nas mãos de um grupo muito pequeno de deputados, principalmente do relator, e essas verbas são endereçadas unicamente para quem compõe o grupo político do relator. E acaba que já se descobriu, desde o ano passado, várias situações, de certa forma, bastante problemáticas com relação ao destino dessas verbas. Pra vocês terem uma ideia, lá no Maranhão, eles estavam insuflando dados no sistema de saúde público para conseguir mais verbas dessa natureza. Então, aqui em Brasília já se discute o que acontecerá após esse julgamento de hoje lá no Supremo Tribunal Federal. A tendência, Salgado e Tati, é que nós não tenhamos um julgamento definido hoje. A última pauta do julgamento é essa questão do orçamento secreto. Nós temos outros casos para ser julgados hoje, então a tendência é que apenas a ministra Rosa Weber dê o seu voto, e um voto totalmente contrário ao sistema atual de orçamento, no qual não se identifica qual deputado ou qual senador negociou a verba para encaminhar para as localidades adequadas aí nos rincões do Brasil. E isso acaba trazendo um contrassenso, porque o Executivo, essa luta entre Legislativo e Judiciário muito atento, e o Executivo aí nessa expectativa. Por quê, Salgado e Tati? Porque o governo Lula, ultimamente, vem negociando com o Congresso, vem até apoiando Arthur Lira para a eventual eleição aí no fevereiro na mesa diretora da Câmara. E sabemos, então, que uma vez esse poder perdido, vai ficar muito mais fácil para o governo atuar com o controle do orçamento às mãos novamente. Então, há uma expectativa muito grande, e provavelmente a próxima semana será decisiva com os votos finais dos ministros nesse caso. Você acha que o cenário muda, Rômulo? Acredito que sim, Tati. Do jeito que está hoje, a tendência é que não vá ficar, porque nós sabemos, então, que o STF já tem pelo menos 4 votos já pela manutenção, aliás, pela alteração total do sistema. Então, a ministra Rosa Weber vota contra o sistema do orçamento secreto, ministro Fachin vota contra, Carmen Lúcia vota contra e Barroso vota contra. Gilmar Mendes está buscando uma ponderação, tentando um adiamento do julgamento. Há ministros também que estão sendo levados a pedir vistas para, ao deixar para o ano que vem. Amanhã é feriado na Justiça. Sim.
só vai voltar ao STF na próxima semana e com a pauta muito apertada. Então, se alguém pedir vista, é muito provavelmente que nós vamos ter só para o ano que vem essa decisão. É a esperar a composição do Congresso, e a gente sabe que o STF vai se posicionar sobre uma questão de constitucionalidade, mas o aspecto político também é muito debatido entre os próprios ministros para tentar acomodar ou tentar distensionar essa relação entre executivo, legislativo e judiciário. Ô Rômulo, a discussão que se faz é porque hoje os parlamentares, eles têm, os deputados, senadores, eles têm direito ali àquela emenda impositiva que já tinha sido uma mudança feita pelo Legislativo de ali 12, 14 milhões por ano. Aí surgiu a emenda de relator, que aí uma pessoa, no caso o Marcelo Castro, né, no Senado, não sei se tem na Câmara aí como é que é, ele aceita pedidos e faz a indicação. A discussão é essa, né? Exatamente isso, Salgado. Até porque, no ano passado para cá, no intuito de dar maior publicidade a esses atos, a Câmara e o Senado aprovaram a chamada indicação do usuário externo. Ou seja, hoje, um secretário de saúde lá de qualquer cidade do país pode solicitar essa verba via emenda do relator, e o relator que define para onde vai e que situação vai. Então, a situação é exatamente essa. Para o orçamento de 2023, são 19 bilhões de reais destinados a esse mecanismo das emendas do relator. Então, se o STF decidir pela inviabilidade ou pela mudança desse sistema, caberá ao próprio Congresso definir como é que será feita essa nova divisão de valores para o próximo ano. Uma tendência muito forte é que o STF vá, de certa forma, não determinar o fim do orçamento secreto, mas sim determinar a modulação, ou seja, indicar caminhos para que se torne mais transparente o destino dessa verba pública. E é muita verba, né? É muita grana, né, Rômulo? É muito dinheiro, Tatiane Lobato. Antigamente a gente dizia que aqui em Brasília os deputados e senadores, ou seja, o pessoal ia bater ponto lá no Ministério da Fazenda. Nos ministérios, Hoje em dia é lá na mesa do Lira, é lá na mesa do Pacheco, e assim que caminha. É claro que nós temos uma complicação muito grande nesse sistema, porque você tem aí uma facilidade muito grande de comprar apoio político através dessa destinação, e só vai dinheiro para quem compõe aquele grupo político, que torna esse processo muito, muito complicado. E aí a gente vê nos estados uma discrepância muito grande. Tem parlamentar que diz, eu trouxe 100 milhões só nesse ano aqui para o estado. Aí vai ver os outros estão ali fazendo indicações de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. É uma discrepância muito grande. Quem pudera, né, quem dera, todos pudessem indicar ali 30 milhões, 40 milhões, mas não tem esse. E o detalhe é que o governo federal não tem o poder de recusar, né? Quando o relator indica ali o recurso, tem que pagar. Essa situação, inclusive, Salgado, esse ponto que você colocou é o que o Congresso está propondo de própria mudança, caso o STF entenda pela inconstitucionalidade desse sistema, ou seja, que seja feita uma divisão mais equânime entre as bancadas partidárias e que se tenha parte desses recursos, ou pelo menos metade desses recursos, com verbas destinadas exclusivamente à saúde e à educação. Isso é a proposta para evitar que cabe o sistema, porque é muito cômodo para os parlamentares esse sistema, mas ainda assim nós teremos a outra metade voltada para interesses escusos desses conchavos partidários aqui na capital federal. E é muito bom que a população acompanhe essas discussões, por isso que esses assuntos estão sempre na nossa pauta, o Rômulo trazendo direto de Brasília para a gente, o que está na pauta do STF, os julgamentos importantes, essas negociações que estão sendo feitas no Congresso, enfim, para que você, ouvinte da CBN, é o que eu sempre digo aqui, que aqui na CBN o ouvinte ele vai além. A factualidade é importante, a gente sempre vai trazer os problemas do nosso dia a dia que afetam a nossa população diretamente, mas a gente também vai proporcionar para você esses assuntos, porque é a partir daí que a gente começa a ter consciência política de tudo que está acontecendo, quando a gente tem informação correta, a informação checada, a informação rechecada e a informação principalmente com responsabilidade. A gente só tem a te agradecer, Rômulo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre comigo aqui por Brasília. Um abraço a todos.
Um abraço. Até a próxima semana. Rômulo, você ainda tá aí? A gente não vai mais falar contigo. Rômulo, você ainda tá aí? Tô por aqui. Eu vou te colocar no futebol, já que você abriu a coluna falando de futebol, dizendo que estava com vontade de participar da resenha. O que você acha sexta-feira? Sexta-feira vai ser um jogo mais apertado para o Brasil, em que pese meus colegas de Macapá torcerem para Argentina e Brasil. Não. Um colega, por favor. Um singular. Vamos torcer para dar Holanda e Brasil de novo, igual para repetir 94. Essa é a expectativa aqui por aqui em Brasília. Então bora. Então bora lá. Mas você arrisca um palpite? É só pra gente colocar na nossa cartela também dos palpites, já que a gente não vai falar contigo na sexta. 2 gols do Pombo e dancinha do Tite de novo, viu? Então bora. 2-0 então. Toma-te. É isso aí. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro. São 11h47. Pode colocar. A coluna vai encerrar com a música sensacional, né, jogada? É isso, gente. Copa do Mundo. 11h48. A gente vai para o último intervalo do Boletim Regional e daqui a pouquinho eu e Salgado estaremos de volta. Até já.